Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks, aqui dentro do PharmaShare, edição 2026. E neste episódio temos como convidada aqui Simone Diniz. Simone Diniz, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou assim amando, é uma honra estar aqui com você nesse podcast, no PharmaShare 2026. Isso aí. Nessa feira que agrega tanto, né, pra gente, pro nosso mercado magistral, porque ele tem muito conteúdo científico, imparcial, aplicável. Bom, aplicável. Essa é a palavra. Essa é a palavra, aplicável, sim. Claro, né? Porque se não for aplicável, vai adiantar. Vou fazer o quê? Fazer o quê, né? Na vida a gente vem pra cá e já aplica na semana que vem. Eu adoro isso. Pra mim é mão na massa. Ô Simone, e quem é Simone Diniz aqui pro pessoal que tá nos escutando? Fala um pouco da sua trajetória aí pra gente, pro pessoal de casa conhecer você. Falo. Bom, comecei minha trajetória magistral, empreendedora, com 21 anos, né, entrando na Formulativa como estagiária. E depois de 3 anos, né, conheci a minha sócia como estagiária também. E depois de 3 anos, nós nos tornamos proprietárias da empresa. Só que a gente só era farmacêutica. E só era eu e ela, mais ninguém. E de repente a gente tinha que aprender, nós aprendemos a virar o quê? Gestoras, na marra, isso aí durante todos esses anos. Então eu falo que eu passei por todas as fases, né, da manipulação, não só dentro da empresa, mas do setor de manipulação. E isso me trouxe, né, uma bagagem muito grande. Eu sou uma apaixonada pelo nosso mercado. Eu sou realmente assim, eu vivo esse mercado, sou apaixonada, e um dos meus legados com o SD Academy, que eu falo que é a escola de gestão magistral, a primeira escola de gestão magistral, legal, feita por quem vive isso no dia a dia, como um legado, porque eu percebi que era isso que também me deixava muito feliz e eu queria deixar algo marcado no mercado, né? E a Formulativa só me traz aí felicidades, desafios, e eu aprendo com ela diariamente. A vida é um eterno aprendizado, né? E eu aprendo, eu sou muito grata, sabe? Pelos conflitos que temos lá, pelas as conquistas, as vitórias, porque eu acho que isso nos engrandece, né? Como pessoa e como ser humano, principalmente. Com certeza. Ô Simone, e da sua aula hoje, da sua palestra, que ponto importante aqui no PharmaShare você traz para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, do que você abordou? Hoje a minha aula teve um tema bem assim, gestão de conflitos e delegação inteligente. Nossa Senhora. Gente, eu falo que é a pedra no sapato do empresário, né? E é isso, a gestão de conflito, na realidade, como eu falei, o conflito todo mundo tem todos os dias. O que muda é como você encara esse conflito, né? Como que você pode dominar as suas emoções, você não domina a emoção do outro. Então, quando você dominar pelo menos a sua, você começa a fazer a gestão desse conflito de maneira diferente. E eu usei uma analogia muito legal no palco, que foi usando mapá mesmo. Mapá. Por quê? Porque como que aparece um conflito dentro de uma empresa? Ele aparece só a pontinha do iceberg, o que é visível. O que quer se mostrar. Então, parece que aquele é o problema. Mas, na realidade, quase 95% das vezes, quando você pega o mapá de verdade e vai para a raiz e vai até fundo na raiz, você vê que não era aquele problema que era visível. Tem muitos outros problemas envolvidos. Então, a gente usa essa ferramenta, eu falo que é uma ferramenta muito boa, né, que a gente usa, que é a pá, para você buscar os problemas e trazer ela para cima, né? Porque o que acontece dentro das empresas também é que você tem uma harmonia disfarçada. Não é bem uma harmonia, sabe quando tudo não está bem, mas parece que está bem? É quase um silêncio disfarçado em harmonia. Então, você precisa, quanto líder, buscar sempre a cultura da sua empresa, né? Você precisa enraizar a sua cultura. Eu gosto muito, eu falo muito sobre cultura, porque a cultura é o alicerce de tudo. Então, por exemplo, se você tolera os 10 minutos de atraso
na primeira semana de um funcionário. Se você não conversa com ele, fala, olha, o que aconteceu, tal, aqui a regra é tal, fica quieto, porque é mais fácil muitas vezes a gente ficar quieta, é mais fácil, é chato a gente ficar falando. Mas se você deixar aquilo acontecer, os 10 minutos virou cultura. E aquilo, todo problema que dorme dentro da empresa, ele vira cultura no dia seguinte. E aí como que você vai mexer? Então, a cultura é muito importante. Porque uma empresa ela tem corpo, mente e alma. É isso aí. Ela tem isso. Uhum. E aí, igual você falou, a cultura é complicada. É forte, porque a empresa é feita de pessoas. E sem ela, né? Exatamente. Então, eu até fico muito triste quando o empresário fala assim, sabe? Nossa, Simone, você tem quantos funcionários? Ah, tenho 100. Nossa, eu gosto de ser empresário, eu não gosto de lidar com as pessoas, de ter as pessoas. Eu falo, então, você não pode ser empresário. Porque o grande aprendizado, eu acho que é você também lidar com pessoas. Gente, eu acho que é uma coisa muito rica. As pessoas... Gente, eu sou gente que gosta de gente. Sim. Então, e eles estão lá, dando lá a sua alma, sabe? Sua dedicação, mas elas precisam ter pessoas liderando-as. Né? E se você falando de gestão, liderança, essa parte da multigeracional, vamos dizer, né? Dessas, sim. Vamos dizer assim, eu acho que é a primeira vez no planeta Terra que a gente tem... Eu vou colocar 6 gerações, porque tem um beta que tá vindo aí. É um conflito difícil também, né? É um conflito difícil, mas eu vou te falar. Eu aprendo demais, tá? Como pessoa. Não tô nem falando como empresária. Como pessoa. Quanto mais nova a geração, mais você tem que se dedicar. Exato. Isso não vai mudar. E aí entra a cultura. O que é tolerado na sua empresa e o que não é tolerado. Toda empresa vão ter os colaboradores que vão se encaixar na sua empresa e o que não vão. Então, esse fit cultural tem que ser feito na entrada. Agora, as gerações, todas vão estarem juntas. Mas o grande segredo é a entrada da pessoa. Então... O onboard, né? A pessoa chegou na empresa, ela já é contratada com um fit diferente. Exato, de maneira diferente, em cima de um fit cultural. Aí depois ela entra num onboard, que não é um onboard que entrou e tudo bem, então não, ela fica 2 dias no onboard, ela sabe. Ela tem que saber a cultura da empresa, a história da empresa, a história das gestoras, como foi fundada, conhecer todos os colaboradores, tudo, ela tem que ter tudo. E aí ela entra, né? E depois, quando todo colaborador sai, ela também precisa ter o offboarding. Por que saiu? O que ela podia, o que ela viu lá que ela podia agregar para melhorar a empresa. Enfim, por quê? Porque a gente não pode fechar os olhos para as coisas que a gente precisa melhorar dentro das empresas. A gente não pode. Porque a pessoa sai, você não sabe, então fica quieto. Porque é o silêncio disfarçado em harmonia. Esse silêncio disfarçado em harmonia. Gostei dessa. Verdade, porque aí sai, você não sabe o que aconteceu. Saiu aquela menina ou aquele menino lá, não era muito bom, mas e aí? Você parou para perguntar para eles por que saiu? Porque às vezes você perde muitas pessoas boas, saíram, né? Talvez, porque ele não concordava com algumas atitudes de outras pessoas. E se o gestor não está em cima desse processo, sabe o que pode acontecer? Você nem sabe o que eles estão fazendo lá dentro. Nossa, essa é a realidade. Ainda, né? Então, Nossa, por isso que o offboard é tão importante. E assim... Normalmente, o seu RH, ele tem que ter nota disso. A meta dele é de onboarding e offboarding. E junto com a liderança. É importante isso, super, né? Importante. E tem gente que, às vezes, isso é uma implementação cultural na cabeça do empresário brasileiro também, né? Não só o mercado magistral, mas o modo geral, modo geral. Mas o mercado magistral, eu falo desse tema há 5 anos. 5 ou 6 anos no mercado magistral. Mas ainda... Não, e assim, no começo é uma diferença muito grande, tá? De quando comecei agora. Agora, sim, eu fico feliz, né? Porque as pessoas falam, nossa, Simone, eu implantei cultura, fiz evento de cultura. A gente tem evento de cultura na empresa 1 ou 2 vezes por ano. Tem que ter, você tem que ter alinhamento. Que legal, sim. A gestão é muito importante. Só que a gente aprendeu só a ser farmacêutico. E aí tem que parar e olhar essa parte como gestor, Você né? tem que ir como um estratégico. Exato. Você pode descer para o tático e para o operacional? Pode. Mas, assim, o teu lugar é o estratégico. A sua empresa só vai crescer se você tiver no estratégico. Delega mais e diminui a centralização? Delega
de forma inteligente, né? Você tem que ter técnica para delegar. Porque também delegar por delegar também não não é vai... delargar. Nossa, boa. Né? Delegar. Delegar. Ô Simone, e se você tivesse que resumir aqui a sua aula e dar 3 dicas aí pro pessoal, do que você... 3 pontos importantes aí da sua aula aqui. Bom, primeiro, trabalhar a cultura, né? Sem dúvida primeira... nenhuma. Então, e muito entre visão, missão, valores, né? Você tem que... Isso está muito claro para o seu funcionário, para o seu colaborador. É muito importante. Qualquer decisão que você toma na empresa, você precisa se basear nos seus valores, principalmente. Essa é uma. E aí, gestão de conflitos, não põe para embaixo da terra, você põe ou pega a cava. A pá e cava, entendeu? Porque senão, né, você não vai chegar, você vai se enganar como gestor. Não se engane, né? Vai lá, que em todo conflito tem um brilho. Cabe a gente achar esse brilho. E delegar de forma inteligente, porque o delegar, como eu disse, não é delargar, o delegar é você ensinar aquilo. Eu sempre falo que, assim, quando eu vou delegar alguma coisa, eu gosto de ensinar outra pessoa para ser melhor do que eu. Então, eu me dedico muito uma única vez. E ela vai delegar e vai fazer aquilo com maestria, porque a gente, como gestor, está ali para iluminar a vida das pessoas, na realidade. Esse é o mais importante. Nossa, nós somos empresários. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar brilho para a vida e para o trabalho deles. Então, Nossa. Perfeito, perfeito. E é iluminar mesmo. Não é? Porque, querendo ou não, trabalho é a nossa segunda família. Você imagina ir aí. lá na sua casa, lá no seu trabalho, você tratar mal esse colaborador. Imagina o estresse, ele já passa estresse em casa, vai passar... Com certeza. Não é legal. E o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável para ele, que ele goste de estar lá. Por isso que o fit cultural também é tão importante. Nossa, muito bom, muito bom. Simone, muito bom. Obrigado mesmo por compartilhar isso. E aí, a última pergunta para você agora, o que te marcou mais na edição do Farmashare 2026? O que tá chamando a sua atenção aqui na feira hoje? Bom, eu assim, cada ano que eu chego aqui, eu vejo o crescimento dessa feira. Legal, né? E assim, parece que vai passando o tempo e eu vou procurando as coisas novas, sabe? Então, esse ano, por exemplo, o palco, maravilhoso, né? O palco. Massa. Aí as empresas que estão aqui... eu acho que cresceu, né? O número de empresas estão aqui, eu estou gostando muito. Os palestrantes também novos, uma outra geração de palestrantes, porque é isso, né? Essa inovação sempre. Uma reciclada, né? E assim, e não dá para falar, né? Porque o Farmashare, por ter essa característica de imparcial, eu acho que ela traz um benefício muito grande, sabe? Porque a gente consegue trabalhar, selecionar e levar o que tem de melhor para os nossos pacientes, né? Para os nossos clientes. E eu gosto muito. E ele é aplicável, científico e aplicável. Então, eu sou uma fã número 1 do Farmashare. É perfeito, né? Resumindo, é perfeito. Aplicável e dá pra... Porque assim, tem a experiência, se você consegue aplicar e compartilhar isso com a pessoa para ela poder aplicar, ela se sente até feliz, porque às vezes passar um conteúdo que a pessoa, você falou aqui nos bastidores, pô, sobe lá no palco, vai passar um conteúdo que não é... Que não vai ser aplicável? Virou sucata. Veio pra quê, né? Veio pra quê? Então não, é isso aí. Não, é isso aí. Então a gente sempre tem... olha, eu falo sempre que onde a gente passa, a gente tem que deixar uma marca, sabia? Nossa. E que essa marca seja sempre boa, né? Amém. Assim seja, assim será, não é isso verdade? aí. Simone, obrigado Obrigada, por aceitar o nosso convite. E você aí que está nos acompanhando, fique aqui que vai ter mais episódios daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, um beijão. Tchau, tchau. Até mais. Beijo, pessoal. Obrigada.